Abduzidos por OVNIs 2. O que leva estas pessoas a mergulharem fundo no mistério do lapso de tempo? Depois da viagem, Jim e Jack Wiener tentaram continuar vivendo normalmente, mas suas vidas nunca mais seriam as mesmas. A primeira mudança foi notada em seus trabalhos. Logo depois que voltamos dessa viagem, minhas peças de argila mudaram drasticamente. Eu comecei a fazer objetos totalmente bizarros, completamente antropomórficos, sabe? Eu não conseguia entender por quê. Tudo o que eu sabia era que antes dessa viagem até Allagash, eu pensava de um jeito, e depois da viagem, passei a pensar diferente. E meu irmão também mudou repentinamente. Antes da viagem, eu pintava coisas naturais, paisagens, natureza morta, coisas assim. Só pintava isso. Eram pinturas a óleo. E assim que eu voltei da viagem, nunca mais pintei a óleo, nem pintei naturezas mortas. Comecei a fazer desenhos bizarros, figuras matemáticas intrigantes. Ele disse, Jim, não me pergunte por que estou fazendo isso, não tenho a menor ideia. É como uma obsessão. Seria possível que alguma coisa enterrada no subconsciente dos gêmeos estivesse lutando para vir à tona? A segunda pista foram sonhos. Alguns anos depois, comecei a ter pesadelos. Pesadelos muito estranhos e perturbadores. E que se repetiam. Pesadelos que se repetiam. Eu não sabia como raciocinar sobre aquilo, porque para mim eram como se fossem fatos reais. E todos começavam do mesmo jeito, no espaço. Eu não sabia onde estava. Em uma sala, em cima de uma coisa como uma mesa. O Jim e o Charlie também estavam lá e estávamos nus. Me lembro ter pensado, onde estão minhas roupas? E por que estamos nus no espaço? Me sentia totalmente indefeso e estava paralisado. E uma criatura, uma coisa totalmente bestial, se aproximou de mim, vinda de uns raios brilhantes, e olhou para o meu rosto. Eles me pareciam totalmente reais. Me sentia aterrorizado, totalmente aterrorizado, não podia me mexer. E acordava gritando. Todo banhado de suor, estava enlouquecendo. Eu fiquei literalmente apavorado, a ponto de me trancar no meu quarto uma noite. Eu até que me considero uma pessoa bastante racional. No começo, eles tentaram esquecer os pesadelos. No mesmo ano após a viagem, um acidente causou um ferimento na cabeça de Jim, o que levou a ter ataques de epilepsia. A insônia tornara as convulsões ainda piores. Perguntei, por que não consegue dormir? E ele dizia, sei lá, eu não quero falar. Eu disse, ora, se não me contar, com quem vai desabafar? Eu sou seu irmão gêmeo, pode me contar tudo. E ele disse que estava tendo uns pesadelos horríveis. E ele me contou os mesmos pesadelos. Eu disse, olha, isso é mesmo bizarro, porque eu tenho esses mesmos pesadelos. Dois irmãos vivendo em cidades diferentes e tendo pesadelos idênticos, e que pioravam cada vez mais. Meu médico que tratava da minha epilepsia começou a perceber o que estava acontecendo e ficou muito preocupado. No início eu não queria falar no assunto, não queria que as pessoas achassem que eu estava perdendo a sanidade. Queria que me ajudassem a curar as convulsões, não queria que pensassem que eu estava enlouquecendo. Mas abdução alienígena não era o diagnóstico que Jim esperava. Finalmente me disseram por que eu não conseguia dormir. Eu contei sobre os pesadelos e um médico me disse, Jim, eu já ouvi histórias parecidas antes e acho que se parece muito com um caso de abdução. Não tenho certeza se é o que aconteceu a você, mas eu já ouvi isso antes e acho que deve conversar com um especialista no assunto. Este é Ray Fowler, conhecido no universo da investigação sobre OVNIs por ser persistente e meticuloso. Fowler investiga OVNIs há 35 anos. Ele também leciona em cursos noturnos para a comunidade universitária local. O curso mais procurado é o que trata de OVNIs.
O que faremos agora é uma discussão, um debate aberto. Eles podem viajar em outra dimensão. O senhor acha que eles... A família de Ray não está interessada em suas investigações sobre OVNIs, mas para eles, seus alunos querem ouvir. Isso cria toda espécie de dúvidas sobre a origem dos OVNIs. Os alunos fornecem uma sensação de cumplicidade a Ray, mas são os casos de Ray, como a investigação dos irmãos Wiener, que alimentam seu interesse em trabalhar nos mistérios sobre os OVNIs. Um rapaz me contou a respeito de uma experiência sobre lapso de tempo que ele havia tido nas cachoeiras Allagash. E me senti realmente um imbecil. Estou aqui contando uma história totalmente bizarra para esse sujeito que me faz parecer um idiota. Eu o ouvi em silêncio por um tempo e queria me livrar logo dele, porque não estava muito interessado. Ouvia histórias como a dele o tempo todo, até que ele disse que tinha um irmão gêmeo. Ele disse, espere um pouco, disse que são gêmeos idênticos? Eu disse, sim. Ele disse, estavam perto da fogueira e quando voltaram ela tinha virado cinzas e parecia ter passado só uns minutos. Ele disse, é melhor vocês me contarem toda a história, quero ouvir a história toda. Ele disse que parecia uma experiência de lapso de tempo e perguntou se queríamos nos dedicar a uma investigação mais profunda. E a minha reação foi, lapso de tempo? Droga, do que é que ele está falando? Lapso de tempo? Ele não disse, acho que foram abduzidos por OVNIs. Ele disse, parece que estão convencidos que algo extraordinário aconteceu a vocês. Se vocês acham que podem ajudar, ficarei feliz em responder a qualquer pergunta que quiserem fazer. Eu só preciso que me contem o que houve e do que se lembram. O primeiro passo da investigação era checar a credibilidade de Wiener. Falamos com as pessoas com quem eles haviam falado depois do acampamento para checar se eles haviam contado a mesma história que aconteceu em 76. Nós falamos com o guarda florestal, por exemplo, que estava no local. Checamos informações meteorológicas. Era muito importante para que estabelecêssemos a credibilidade dos dois. Que nós checássemos todas as informações, originalmente junto aos seus chefes, amigos. Eles se submeteram a um teste no polígrafo e a um exame psicológico. E ficamos convencidos de que estavam falando a verdade. Fazer um teste no polígrafo não agradou a Jack. Já era terrível ser chamado de louco, mas a acusação de que eles podiam ter inventado toda a história era ainda pior. Não estávamos lidando com um acidente de carro ou de avião. Tratava-se de uma abdução supostamente feita por extraterrestres. Poderiam pensar que estavam doentes, precisavam passar por um exame físico. Quer dizer, é tão improvável, tão bizarro, que é necessário documentar esses casos ou ninguém acreditaria em você. E talvez nem mesmo eles acreditassem. Não há nenhum órgão oficial que investigue abduções alienígenas. Não há um número para se ligar. E Claire, ao contrário dos Wiener, não tinha acesso aos serviços de Fowler. Ela tinha a Diana, que começara a ler livros sobre o assunto. Porém, quanto mais Diana lia, mais receava estar envolvida. Infelizmente, quando comecei a ler livros sobre o assunto, livros que descreviam abduções alienígenas, eu comecei a ficar apavorada, porque eu sentia que tudo era muito familiar. As leituras de Diana trouxeram à sua mente uma possibilidade alarmante, de que não só as duas tinham sido abduzidas, mas de que tinham sido abduzidas juntas, quando crianças. O mais estranho é que, quando começamos a falar sobre nossas lembranças de infância, notamos que tínhamos lembranças muito parecidas sobre ter vivido as mesmas situações. Parecia que nos conhecíamos, mas não tínhamos nos encontrado a não ser uns anos antes. Não podíamos ter nos conhecido. Não, eu vivia do outro lado do país. Claire morava na Virgínia. Então, como era possível que tivéssemos lembranças de que nos conhecíamos desde a infância? Era impossível que tivéssemos nos conhecido na infância. A menos que alguma coisa as tivesse tirado de suas casas, colocando-as juntas e depois as teria devolvido às suas famílias. Me lembro de um incidente que aconteceu quando eu tinha talvez uns 12 anos. Era verão e fizemos um piquenique. Eu estava com amigos de escola. Me lembro em um momento de ter me afastado dos meus amigos e de ter sentado num banco,
esperando. Eu estava chateada, me lembro de estar muito chateada porque estava esperando por ela. Eu olhei para o lado e lá estava ela. Eu a reconheci, mas não podia porque ela tinha sotaque britânico e eu não conhecia ninguém com tal sotaque. Ela também estava usando um uniforme, usava um paletó. Foi o que me fez lembrar. Quando a Claire me contou isso, me fez lembrar de quando eu tinha 9 anos de idade. Eu morava na Inglaterra nessa época. Eu frequentava escolas inglesas e eu usava um paletó igual ao que ela descreveu. Era meu uniforme da escola. E mais estranho é que eu guardei esse paletó e sabia onde ele estava. E eu o descrevi. E eu o peguei. Era exatamente o mesmo, com o mesmo brasão. Naquela época eu não sabia que ela morava na Inglaterra. Não havia como eu saber. Não podíamos explicar. Um paletó da escola de uma época muito anterior era a prova de uma lembrança que as duas compartilhavam. Claire e Diana começaram a vasculhar seus passados, resgatando lembranças de infância. A Claire começou a anotar tudo em um papel e a me fazer perguntas como: imagine que você é criança e que há uma caixa pequena na sua frente. O que você faria com ela? E a minha reação imediata foi: eu a viraria do avesso na minha mente, e era exatamente o que ela teria feito. Ela se lembra de quando era pequena. Ela e uma menina loirinha estavam em uma sala e elas eram forçadas a pensar no que fazer com a tal caixa. E ela fez isso, virou do avesso mentalmente. Lembranças de crianças forçadas a fazer jogos mentais. Mas por quê? Ou por quem? Onde quer que estivéssemos, os mesmos seres estavam presentes, em qualquer lugar. Sempre estavam lá. Em algum lugar. Eu o via com o canto do olho. E um dos mais altos... Pelo menos um. É, um deles. Observando. Mas nem todos os jogos eram tão inocentes. A tocha de fogo. Me lembro perfeitamente. Nós duas lembramos de estar em uma sala com um desses seres enormes com uma tocha. Ele segurava a tocha e a lançava pela sala. Me lembro que tentávamos pegá-la e apagá-la. Me lembro de ficarmos de costas nessa sala com essa tocha, achando que ela ia nos machucar. Quando ela se aproximava, até que descobrimos que nós duas juntas tínhamos que fazê-la voltar para o alienígena. Podíamos controlar com nossas mentes. Era assustador quando vimos que, de alguma forma, as regras mudaram. Em vez de estarmos em uma espécie de aula, nos divertindo, uma coisa diferente, não tínhamos isso em casa. Para experiências que eram assustadoras, que intimidavam, onde só havia uma saída, nós podíamos só esperar. A carreira de Fred não fora a única coisa afetada com sua experiência de lapso de tempo. Os planos com a família e a casa também. Este é um projeto de quase 30 anos. Aqui seria a cozinha. E aqui a lavanderia com as máquinas. Era outro projeto. Ia ter 3 andares aqui. Os outros 2 seriam tão bons quanto este. Um homem com a suspeita de que fora abduzido se sente como um trem desgovernado. As pessoas que poderiam apoiá-lo se afastam para preservar a própria segurança. A Nina e eu estamos juntos há 10 anos. Ela é tudo para mim. Nós estamos juntos há um bom tempo. E ela não quer acreditar que isso possa ser verdade, porque parece que, pelo que eu li, pelo que temos lido, é uma coisa que não para e que segue pelas gerações. E ela está com medo de que isso possa afetar nossos filhos se tivermos algum. Algumas pessoas da família de Fred aceitam a possibilidade de que ele tenha sido abduzido. Outros nem querem falar sobre o assunto. Minha mãe, meu irmão e irmã, exceto minha irmã caçula, não querem falar no assunto. Acho que ela está envolvida de alguma maneira.
tenho uma lembrança, algo que lembrei recentemente. Eu vi o que era uma marca, um sinal. Eu era um garoto. Eu comecei a examinar aquilo e depois esfreguei a mão em cima e pensei, não ligue, não é nada demais, isso vai sumir. E eu me esqueci daquilo. Eu vi a mesma marca na minha irmã e perguntei, o que é isso? Ela disse, nada demais, esfregou a mão em cima e disse, não ligue, isso vai sumir. E, por alguma razão, eu o fiz. Me esqueci daquilo e não pensei mais na marca depois disso. E aqui seria um quarto de crianças se eu tivesse uma. É isso mesmo, foi Com isso. a família toda. É, todo mundo. Os gêmeos nunca pensaram muito sobre a própria infância. Quando se confrontavam com um estranho ser que aparecia ocasionalmente, suas mentes de criança criavam uma explicação inocente. Era um fantasma, que batizaram de Harry. O Ray nos perguntou se lembrávamos de algo estranho de nossa infância e nós pensamos o que poderia haver de estranho na nossa infância. E então eu senti uma coisa sentada na beira da minha cama. Eu achei que fosse minha mãe, mas não havia ninguém lá. Não havia absolutamente ninguém. Então pensei, bem, e me escondi embaixo das cobertas. E quando me enfiei embaixo delas, alguma coisa começou a puxá-las para baixo. E quando me dei conta, era como se alguém tivesse agarrado meus dois pés e tivesse começado a me puxar para a beira da cama. Àquela altura eu estava apavorado. Coisas como aquela não podiam acontecer. Nunca tínhamos parado para pensar naquilo. Era o Harry, foi a única explicação que pudemos encontrar. Um fantasma. Nenhuma abdução alienígena deixa rastros concretos para trás, provas que possam confirmar que tenham ocorrido. Existem apenas relatos sobre lapsos de tempo, lembranças estranhas, registros onde pouca coisa é mantida na mente consciente. Mas os registros têm uma lacuna. Há descrições do antes e do depois, mas não há lembranças do lapso de tempo em si. A hipnose é um recurso usado pelo FBI, usado por médicos, criminologistas, etc., para ajudar as pessoas a entrarem em um estado de relaxamento total, para que elas possam resgatar lembranças sem dor alguma. Quando se trata de alguém que passou por uma experiência dramática, alguma coisa tão terrível que ficou enterrado em algum lugar da mente, a hipnose é muito útil, pois ela abre uma passagem para que essas lembranças venham à tona. Ray decidiu que a hipnose era o recurso perfeito para penetrar na experiência de lapso de tempo dos irmãos Weiner. Ele contratou um hipnotizador para ajudá-lo. O Ray sugeriu que parte de nossa investigação incluísse uma sessão de regressão por hipnose. E minha reação foi, o quê? Hipnose? Isso não é muito confiável. Fiquei um pouco apreensivo, porque eu não acreditava em hipnose. Sempre fui cético. Me lembro até de ter dito uma vez que ninguém ia me hipnotizar. Eu realmente não sei se quero me submeter ou acreditar nessas coisas, mas eu realmente fui colocado em um estado de hipnose, como um transe. Foi incrível. Fui levado direto para aquela noite. Sentia o cheiro da água, dos pinheiros, das árvores perto de nós naquela noite. E chegamos ao momento onde aquele ser desceu até nós. De repente, surgiu uma pressão gigantesca sobre nós. E no momento a coisa estava lá e no outro tinha sumido. Comecei a pensar que estava perdendo o sentido. Parecia que meu corpo ia explodir. Muitas pessoas que passam por sessões de hipnose se perguntam
De onde estas lembranças vieram? De onde surgem as lembranças de pessoas abduzidas? Ray descobriu pela primeira vez o que o subconsciente poderia revelar no caso de Beth Barner Hill. No início, o colega de Ray, Dr. Hynek, se mostrou cético quanto à história dos Hill. Mas quando assistiu à sessão de hipnose do casal, a angústia emocional de Beth Barner era muito chocante para ignorar. O Dr. Hynek, que acompanhou o caso do casal Hill, eram muito convincentes. Eles não só tinham uma história consistente, mas viviam em um estado de medo e trauma emocional. O Dr. Simon hipnotizou o casal e Betty chorava tão aterrorizada e tão angustiada que era impossível pensar que estivessem inventando aquilo. Ray permaneceu cético quanto à história dos Hill, até conhecer outras pessoas com histórias parecidas. E a cada caso que chegava, todos continham as mesmas semelhanças do caso Hill. Então, percebi que o caso era legítimo, que havia alguma coisa errada acontecendo ali. Beth e Barney sabiam o que as pessoas pensariam deles se as revelações sobre a hipnose fossem divulgadas. Muitos já vivenciaram o que o casal Hill tanto temia. A coisa mais difícil do mundo foi a primeira vez em que dissemos alto e claro a alguém que não sabia o que estávamos passando. É o que está acontecendo. Eu ouvi todo tipo de coisa das pessoas, que eu era um lunático, que estava imaginando aquilo, todo tipo de crítica negativa, e essas coisas magoam a gente. Eles não entenderiam, mesmo se pudéssemos provar. Se fôssemos loucas, poderiam nos tratar. Mas não há tratamento, a gente só sobrevive. Quando pessoas como Fred procuram Ray Fowler à procura de orientação para desvendar o segredo de seus lapsos de tempo, ele os previne dos perigos que podem surgir. Meu conselho para essas pessoas é que, se elas puderem viver com o que vão lembrar, devem considerar que é uma dessas coisas para a qual não há grandes explicações. É um dos mistérios da vida e eles devem tentar levar uma vida normal e deixar isso para trás. Fred chegou à conclusão de que sua mente fora afetada, causando muitos problemas. Ele queria mesmo descobrir o que tinha acontecido durante o lapso de tempo. Fred sabia que poderia abrir a caixa de Pandora e descobrir que havia sido mesmo abduzido, ou então nada disso. Isso poderia me ajudar ou me destruir. Para o melhor ou o pior, eu acho. Embora não estivesse investigando o caso de Fred, Ray concordou em acompanhá-lo em sua sessão de hipnose. O hipnotizador era Tony Constantino, o mesmo que havia hipnotizado os irmãos Weiner. Dessa vez, Fred sentaria na cadeira. Você vai sentar com o Tony, ele vai colocá-lo no que chamamos de um estado leve de relaxamento e vamos perguntar o que aconteceu. E vão me fazer cacarejar. Há um risco na hipnose, porque as lembranças, uma vez resgatadas, não serão esquecidas. Fred terá que conviver com elas para sempre. Esta experiência vai ficar na sua mente consciente para sempre. Vão surgir mais perguntas sem resposta e você poderá ficar mais angustiado do que está com relação ao lapso de tempo. Eu sei disso. Bom, chegamos. Estou nervoso. Só tente relaxar. E pode acreditar, você vai estar relaxado daqui a uns minutos. Tomara. A experiência da abdução é como um pesadelo particular. As únicas testemunhas são aquelas que afirmam terem sido levadas. Os únicos relatos são lembranças aterrorizantes. Lembranças que permaneceram escondidas no inconsciente mais profundo, até serem resgatadas e trazidas à tona pela hipnose. Seguindo em frente, se afastando daqui, se afastando dos sons, caminhe para a tranquilidade, a imensidão do céu azul. E para onde essas lembranças estão guardadas? Na imensidão onde estão guardadas. E reconheça o fato de que nós nunca
Em hipótese alguma, nos esquecemos de coisa alguma. E da luz alaranjada, você vai penetrar na luz cor amarela. O que Fred está prestes a lembrar pode colocá-lo como membro de uma sociedade com Jim, Jack, Claire e Diana, sócios em um dos clubes mais estranhos e fechados do mundo, onde acreditam terem sido abduzidos por alienígenas. As lembranças são resgatadas contra a vontade do hipnotizado. Mas não lute contra elas. Uma noite a Claire ligou. Ela queria trazer o cachorro. Eu estava lá em cima no quarto me preparando para dormir e ela ligou dizendo que havia um OVNI gigantesco no cão. O ser que desceu até nós era um ser oco. E era muito vívido, não sei como explicar. Ele começou a fazer algo. Me lembro de sentir uma pressão fortíssima. A luz me afetava de algum jeito, mas eu não entendia como. E comecei a perder o equilíbrio. Fora de controle, sem saber o que estava acontecendo. Senti como se meu corpo fosse explodir, como se eu fosse me despedaçar em 1000 pedaços. Tudo acontecia ao mesmo tempo. Eles se viram transportados para um local que jamais haviam visto antes. Onde você está? Eu não sei. Eu estava em uma caverna gigantesca. Nunca tinha estado numa caverna tão imensa antes. Maior do que 4, 5 hangares de avião cheia de gente. Fomos separados em grupos menores. E Diana estava num grupo diferente do meu. A primeira coisa que me lembro é que eu estava numa sala, em algum lugar, num lugar tão iluminado que ofuscava. Sentado em um banco que saía da parede, completamente nu, sem roupa nenhuma. Fiquei sentado ali, olhando o imóvel, como um robô. Então, outros seres estranhos surgiram. São horríveis. Eles não são humanos. Enquanto eu estava deitado naquela prancha, uma figura fantasmagórica começou a surgir, vinda daquela luz intensa, na minha direção. Pareciam insetos. Não eram pessoas, não eram humanos. Eles eram esqueléticos. E a cor era quase cinza. Eles tinham somente 4 dedos. Tinham cerca de 1 metro. 1,20 m, uma cor verde bem pálida e com cabeças enormes. E pescoços muito finos, da grossura de um lápis. Com olhos imensos no formato de olhos de insetos. Me apavorava os olhos imensos. Profundamente negros. Profundidade sem fim. Eles me olhavam, era como se eles me sugassem com os olhos, como se estivessem sugando o meu cérebro. Eles não emitiam palavras, mas pareciam se comunicar telepaticamente. Não há palavras, mas eles se comunicam entre si. Me lembro de ter pensado, por Deus, como eles estão fazendo isso? Não os ouvia com os ouvidos, ouvia com minha mente. Às vezes me mostravam fotos. E eu traduzia para eles o que significavam para mim. Nos mostravam cenas horríveis, pavorosas, de destruição. Era como uma mensagem em código que dizia: você tem que cooperar, você vai cooperar. Eles se viram paralisados por uma força alienígena. Eles me dizem, venha conosco, mas eu não quero ir com eles. E para onde está indo com eles? Eu tentei resistir. Me senti totalmente indefeso, não sabia o que eles queriam. Eu só conseguia pensar, por que estes seres estão fazendo isso? Eu sabia que eles estavam fazendo alguma coisa. Não conseguia mexer as pernas, seja o que fosse, paralisou meus músculos. Em seguida, um exame bizarro em seus corpos teve início. O momento mais terrível foi quando eles me tocaram. Fiquei muito preocupado com o Jack. Eles tinham instrumentos e começaram a me cutucar com eles. Enfiaram coisas no meu ouvido, no meu nariz, arreganhavam meus olhos. O ponto de maior interesse eram os órgãos reprodutores. Colocaram uma sonda e tiraram meu esperma. Senti que retiravam amostras de esperma de algum jeito. De repente, minha mente ficou repleta de... Não sei como, mas só pensava em relações sexuais. Era invasivo. Me violentaram. Fiquei excitado e eles trouxeram um aparato e
Colheram amostras de esperma. Eles estão prendendo minhas pernas e eu... Não. O pesadelo piorou quando procedimentos inexplicáveis foram executados. Fiquei deitado nessa mesa e eles começaram a baixar alguma coisa. Alguma coisa começou a sair de dentro daquela luz ofuscante em cima de mim e ficou em cima do meu peito. Começaram a acender luzes vermelhas, claras e marrons. Eu só queria sobreviver. Eu só pensava que a próxima coisa era que iam me rasgar de uma ponta à outra. Para mim, eles pareciam maléficos. Enfiaram uma agulha no meu olho e arrancaram do meu rosto. Eles também enfiavam objetos. E objetos bem finos começaram a descer sobre mim, direto no meu globo ocular, e arrancaram meu olho. Doía muito? Dói demais. Eles diziam que estava tudo bem, mas eles arrancaram meu olho. Não acredito que fizeram isso. Vou contar de 1 a 10. Por favor, fique com os olhos fechados até eu acabar de contar. Quando eu acabar de contar, por favor, abra os olhos. Você vai estar bem, vai estar alerta, vai estar totalmente no controle. Vai lembrar de tudo o que aconteceu, de cada detalhe. Vai se lembrar de tudo, pois foi sua escolha lembrar-se de tudo. A sessão terminara. A hipnose de Fred trouxera à tona lembranças mais terríveis do que seus piores pesadelos. Agora Fred acredita que foi abduzido. Abra os olhos em 10. Agora, Fred se lembra de que o OVNI que viu não havia colidido, mas que o havia abduzido. Ele se lembrou de que os alienígenas o tiraram do carro, fizeram exames em seu corpo, colheram seu esperma e arrancaram seu globo ocular. E o pior, ele agora se lembrava de outras abduções que haviam ocorrido muito antes durante sua infância. Se lembra de tudo? E como? E Fred não foi o único que conseguiu resgatar tais lembranças e penetrar nos recantos mais ocultos de sua própria mente. Nós abrimos um verdadeiro poço de vermes. Só queria saber E passamos por todo tipo de experiências. por que fizeram isso. Angústia, lembranças. Não precisávamos precisávamos saber. Não sei se quero saber mais. Alguém tem que ter a resposta. Se vai acontecer de novo, vão fazer isso comigo de novo, eu não sei. Não posso impedir. O que vai acontecer? A introdução vai ser a de um cara que não tem sobrenome, simplesmente Fred. Oi, tudo bem? Meu nome é Fred. Vamos, podem rir se quiserem. Mas não é nada fácil não ter sobrenome. É difícil, as pessoas me perguntam, e o seu sobrenome? E eu ouço as piadinhas. Quando alguém quer me telefonar, é meio esquisito porque... Pela primeira vez em mais de um ano, Fred prepara sua volta aos palcos. Ele espera que a hipnose o ajude a seguir com a vida. E eu disse, é um sonho. Mas e quanto às lembranças trazidas à luz sobre a abdução alienígena? Mas não sabia que ia acordar assim. Isso ajudaria a recuperar sua carreira? Mesmo agora, ele ainda não sabia por que havia sido abduzido. Fiquei com a impressão de que eles me investigaram, descobriram que eu era comediante por eu contar piadas. Eles pensaram, vamos levá-lo, ele é comediante, ninguém vai acreditar nele. E eu estava tão... Passei todo o meu tempo... As pessoas dificultaram as coisas para mim. Tentei comprar gasolina. Eu sabia que a minha vida, na placa do seu carro, como se eu ligasse para detalhes. Voltei para o carro... Limpei a placa do carro, dava para ler os números. E fiquei repetindo e repetindo, sem parar na minha cabeça. FRED. Não sei quantas vezes fiz isso. Não cheguei a nenhuma conclusão sobre o que estão fazendo. Mas se estão mesmo aqui, algo me diz que estão há muito, muito tempo. Talvez tanto quanto nós. Aqueles que acreditam ter sido abduzidos especulam. Por quê?
Por que me escolheram? O que eles pretendem? As perguntas são intermináveis e as respostas inconclusivas. Quanto mais perguntas fazemos, mais perguntas surgem para as quais não temos respostas. Eu queria respostas. Quem são eles? De onde vieram? Por que estão aqui? O que estão fazendo? E tudo o que consegui foi só o que as pessoas pensam a respeito, mas nunca uma resposta definitiva. Parece que eu e Jack temos sido abduzidos desde a infância e eles têm nos seguido durante toda a nossa vida. Faz você se sentir como se fizesse parte de alguma coisa maior, algum tipo de plano. Acho que com certeza estão envolvidos em algum tipo de experiência genética com humanos e acho que gêmeos são muito interessantes neste caso, porque ver duas pessoas que são exatamente iguais, eles devem pensar que há algum jeito de clonar humanos. Agora, para cima. Uma parte difícil do trabalho de Diana e Claire é o cruzamento. A seleção natural nada tem a ver com isso. Se existe alguém que saiba como reproduzir espécies perfeitas através de manipulação genética, são estas duas mulheres. Acho que isso faz parte de um grande e complexo projeto de pesquisa. E nós somos, eu sou, a Diana é e outras pessoas são ratos cobaias. Vamos ver o que temos aqui. Parece que temos quase 10 centímetros cúbicos. Vamos retirar uma amostra deste e vamos checar a longevidade, a mobilidade. Vamos ver o quanto conseguimos prolongar. Seja lá quais forem os planos deles e seus objetivos principais, como esses exames físicos e genéticos, todos os abusos, o comportamento invasivo, tudo isso com certeza está ligado ao objetivo deles, seja lá qual for. O que conseguiu aí? Dados de longevidade e mortalidade? Não é muito bom. Claire e Diana nunca pensaram no cruzamento que faziam com os cavalos, até considerarem que seus próprios corpos estavam sendo usados como uma ferramenta para a reprodução alienígena. Quando eu tinha 25 anos, tive que extrair meus ovários e útero, e isso teve que ser feito porque eu havia sofrido danos terríveis em meus órgãos reprodutores. E segundo todos os médicos presentes na cirurgia, os danos foram causados por inúmeras, incontáveis gravidezes que nunca tinham continuidade. Eu engravidava e os médicos não souberam precisar quantos abortos espontâneos eu tive. E eu nunca fiz abortos, nem mesmo tive abortos espontâneos. Só soube porque os médicos disseram que tinha acontecido, mas não acharam nenhum feto. E me lembro de uma vez que engravidei. Me lembro que os seres me disseram que eu poderia ver o bebê algum dia, que eles iam levá-lo, mas eu o veria um dia. Eu cheguei a ser apresentada a crianças que eles disseram serem minhas. Eles as tiraram do meu corpo. Tenho várias lembranças dos seres tirando fetos minúsculos de dentro de mim. E mais tarde, fui apresentada a essas crianças que eles disseram serem minhas. Eu sei que há alguma razão para que eles reproduzam essas crianças, mas não sei o que pode ser. Se isso está realmente acontecendo, trata-se de brincadeiras alienígenas ou estratégias. Especular sobre os prováveis interesses de alienígenas na Terra nos leva a perguntar a nós mesmos o que faríamos no planeta deles.
A possibilidade de um dia podermos investigar civilizações de outros sistemas ou planetas, tal civilização teria que estar alguns passos atrás da nossa condição naquele momento. Os psicólogos sociólogos acreditam que a pior coisa que poderíamos fazer é invadir, forçar nossa entrada. Isso poderia causar pânico ou veneração. E uma solução inteligente seria se infiltrar lentamente. Começar a fazê-lo de forma que o efeito fosse o que se acostumassem com a ideia de que seriam visitados um dia. Se infiltrar lentamente e fazê-los acreditar que não seria tão estranho assim. Com a ciência, as coisas funcionam assim com frequência. O primeiro passo é o ceptismo total. O segundo estágio é o de que acho que é bem possível acontecer. E o estágio final é o de que vou fazer isso o tempo todo. Bernard Shaw já dizia que as melhores ideias nasceram como heresias. Começamos a pensar que talvez estejamos lidando com alguma coisa que é capaz de penetrar na nossa dimensão, vindo de uma dimensão diferente. Dr. Hynek, até o fim da sua vida, procurou provas que fossem consideradas abrangentes. E ele mesmo parecia estar chegando a esta conclusão. Mas enquanto a ciência debate questões controversas, estas pessoas querem apenas descobrir maneiras de lidar com tais incertezas. Não sabemos por que acontece, não sabemos por que nos colocaram juntas. É um mistério absoluto. Já faz 3 anos que descobrimos tudo isso. Não temos respostas. Tentamos manter o senso de humor e também o senso de realidade sobre isso, porque sabemos que eles estão lá fora. É a única coisa que sabemos. Os irmãos Wiener também sabem que muitas pessoas consideram essa realidade difícil de aceitar, inclusive sua própria mãe. Quando até a mãe não acredita em você, o senso de humor se torna indispensável. E depois que ela ouviu o filho de John Rivers, de repente começou a acreditar na gente. Agora ela acredita na gente. Só porque viu na televisão. Apareceu na TV, tudo bem. Agora então eu acredito. Só pode ser verdade. Eu vi na TV, isso é incrível, depois de todos esses anos. 5 dias depois da sessão de hipnose, 5 dias depois de seu subconsciente ter revelado cenas de alienígenas removendo seu globo ocular e sem a comédia invadindo seus pensamentos, Fred torce para que ainda tenha senso de humor. Dentro de poucas horas, Fred subirá ao palco na frente de 500 pessoas e vai tentar fazê-las rir. Eu estou longe dos palcos há mais de 1 ano e não sei como vai ser, sabe? Espero que tudo corra solto, espero que eu consiga lidar com isso. Teste, olá, tudo bem? Lindo. É isso. Eu vou conseguir. Como vai? Bom, vamos sentar aí? Beleza. Vou mexer com as pessoas da frente. É como na igreja, sabe? Como está se sentindo por ter feito a hipnose há poucos dias? O que acha do resultado da sessão? Tem sido bom e ruim. Me ajudou muito. Perdi o medo de dirigir à noite, pois sei que eles podem me pegar onde quer que esteja. Eu contei à minha namorada sobre a sessão e ela não sabe se acredita ou não. É quase impossível para ela, até para mim, acreditar no que contei, e ela não quer filhos de jeito nenhum. Vou me concentrar nessa apresentação. Não tenho conseguido me concentrar totalmente. Não sei se quero continuar investigando isso. Talvez amanhã eu diga, melhor eu esquecer. Como está se sentindo com a sua reestreia? Nervoso.
vou me preocupar. Tenho senso de humor. Não sei o que vem depois. Certo, obrigado. Tenho que chamar esse cara ao palco, porque é um sujeito fantástico e um grande amigo meu. Estamos felizes por tê-lo de volta. Vamos receber com muitos aplausos, simplesmente, Fred. Oi, como vão? Que bom. Meu nome é Fred. Oi. Sabe, eu não tinha muitos amigos quando era criança. Tinham medo de mim. Eu tinha um amigo imaginário e ele me abandonou. Ah, não tive amigo imaginário nenhum. Ah, meu Deus, tive sim. A apresentação de Fred foi excelente, mas isso não mudaria o fato de que sua vida jamais seria a mesma. Assim como as vidas de Claire, Diana, Jim e Jack. Ninguém sabe com certeza o que tem acontecido a essas pessoas. Nem mesmo elas sabem. Mas o que quer que seja, a cruzada dessas pessoas não tem sido fácil. E como cada uma delas, existem centenas, talvez milhares, que se questionam: o que esses seres querem? E por que me abduziram? Sei lá, espero que tenha sido por alguma disfunção cerebral, orgânica. Aí muitos outros estariam a salvo. Mas acho que não. Se o motivo não foi uma disfunção cerebral, então por quê? Ninguém sabe qual será o fim dessa história. Mas tomar conhecimento dela é fundamental, pois um dia, talvez você possa ser o próximo a afirmar: eu também sofri um lapso de tempo.